Vamos então analisar as duas views que foram criadas, tá? A primeira é a view fim movimento caixa banco. É através desta view que nós listamos os dados aqui nesta tela, tá? Na tela de entrada. Se colocarmos aqui em maio, tá? Maio de 2020, ok? Ele vai trazer os dados de maio, tá? Essa view, se nós viermos aqui, ó, ela já está aqui. View fim movimento caixa banco, tá bom? Como é que ela funciona então? Primeiro, eu defino os campos da minha view, tá? O ID da conta caixa, o nome da conta caixa, o nome da pessoa, pode ser o cliente ou fornecedor, a data de lançamento, a data que foi pago ou recebido, o mês, ano, o histórico, o valor, a descrição do documento de origem e a operação, tá? Todos esses dados estão aparecendo aqui, ó. ID conta caixa, nome da pessoa, por aí vai, tá bom? Muito bem. De onde é que eu estou pegando esses dados? Aqui está. Primeiramente, o ID. O ID eu faço uma concatenação com o ID da conta caixa, o ID do lançamento e o ID da parcela, tá? Então essa concatenação acontece tudo aqui, ó. ID da conta caixa 1, ID do lançamento 14, ID da parcela 53. ID da conta caixa 1, parcela 14, lançamento 14, parcela 54. E por aí vai, tá? Então, para eu garantir que esse ID não vai se repetir, por causa dos ORMs, né? Os ORMs, eles exigem que nós tenhamos uma chave primária, normalmente o ID, o campo ID, tá? E esse valor não pode se repetir. Então, numa view, como é que a gente faz isso? Essa é uma maneira da gente fazer, tá? Então, eu concateno esses caras, faço um cast para unsigned, para esse valor não ser negativo, e finalmente coloco o alias aqui, que é o alias ID. Então ele aparece para a gente como um ID aqui, e ele é gerado, olha, como um big int, tá? No MySQL unsigned, para ele não ter aí valores negativos. Perfeito. Segundo campo, ID da conta caixa. Eu pego de CC, ó, cc.id, aí eu tenho que colocar um alias, né? Senão ele vai repetir ID e ID aqui. Qual é o alias que eu coloco? ID conta caixa. Daí eu pego o nome de CC, que é conta caixa. Pego esse nome como nome conta caixa, tá? Aí eu pego um outro nome aqui de P. Quem é P? Você vai ver que P é pessoa, tá lá embaixo, tá? P.nome. Daí eu pego a data de lançamento de LP. Quem é LP? Lançamento a pagar. Daí eu pego a data do pagamento de PP. Quem é PP? PP, parcela a pagar. Aqui é a primeira tabela que eu pego os dados aqui, ó, parcela a pagar, tá? Nessa data do pagamento, eu faço o alias aqui, eu pego o alias, né? Eu crio um alias para este campo como sendo data pago recebido. Por que isso? Já que eu estou trazendo de parcela a pagar. Então eu vou fazer um union aqui, ó. Eu vou unificar esses dados com os dados dos recebimentos, tá bom? Então fica um campo, um nome de campo genérico, né? Ele serve tanto para a data do pagamento quanto para a data do recebimento, tá? Daí eu vou pegar o mês ano. Mês ano, eu quero o mês ano nesse formato aqui, ó. Como é que eu faço isso no MySQL para pegar o mês ano nesse formato? Assim, ó. Eu chamo dateFormat, que é uma função do MySQL. Eu passo para o dateFormat o campo que eu quero formatar, que neste caso é a data do pagamento. E qual é o formato que eu quero? Percento mês, barrinha, percento ano. Aí ele traz aqui o mês com o zerinho do lado, caso seja de 0 a 9, né, até o mês de setembro, e o ano depois da barra, tá? Como mês ano é o nome desse campo. Daí vem o histórico de PP
que é a parcela a pagar, vem o valor pago de PP, que é a parcela a pagar, descrição de DOC, quem é DOC? Documento origem. E S como operação, olha que legal isso daqui. Então S é um valor fixo que eu coloco na minha view. S, ó, tá? S é porque é uma operação de saída, tá? Muito bem, como eu estou aqui no lançamento a pagar, essa é uma operação de saída, tá? Como é que ficam os meus joins? Eu começo fazendo um from em cima de fim parcela pagar, daí inner join lançamento pagar, onde o ID do lançamento que está na parcela tem que ser igual ao ID do lançamento que está no fim lançamento pagar. Join com conta caixa, qual é a vinculação? O ID da conta caixa tem que ser igual ao ID da conta caixa que está no lançamento. Join com fornecedor. Qual é a vinculação? O ID do fornecedor tem que ser igual ao ID do fornecedor do lançamento. Join com pessoa. O ID da pessoa tem que ser o mesmo ID da pessoa que está no fornecedor. Join com documento origem. O ID do documento origem tem que ser igual ao ID do documento origem que está no lançamento, tá? Quando a gente faz isso daqui, ó, esse select, ele vai trazer aqui os dados dos pagamentos, tá bom? Só que apenas os dados dos pagamentos não resolve para mim, tá? Eu tenho que trazer também os dados dos recebimentos. O que é que eu faço então? Eu faço um union com outro select. Esse select de baixo é basicamente igual a esse aqui, tá? Só que ele vai trabalhar com as tabelas de recebimento, tá bom? Ele vai fazer uma concatenação com o ID da conta caixa, o ID do lançamento a receber e o ID da parcela a receber, para montar o ID, tá? Depois ele vai pegar o ID da conta caixa, o nome da conta caixa, o nome da pessoa. Agora, a data de lançamento é do lançamento a receber, data de recebimento da parcela a receber, a parcela a pagar é data de pagamento, parcela a receber, data de recebimento. Mas elas ficam com um nome em comum, qual é? Data pago recebido, data pago recebido, tá? Daí ele vai formatar o mês e ano em cima de data recebimento, daí ele formatou em cima de data pagamento. Vai pegar o histórico da parcela a receber, o valor recebido da parcela a receber, a descrição do documento e a operação, ele vai colocar a operação de entrada, tá? E ali vem os joins, né? Os joins vão ser com quais tabelas? A parcela a receber, o lançamento a receber, a conta caixa, o cliente, ó, lá foi o fornecedor, aqui é o cliente, a pessoa e o documento origem. Daí ele vai ordenar pelo 2 e pelo 5. Olha que interessante esse order by 2 e 5 aqui, ó. Qual é o campo 2? O campo 2 é o ID da conta caixa. Qual é o campo 5? 1, 2, 3, 4, 5 é a data de lançamento, tá? Então ele vai ordenar por ID conta caixa e por data de lançamento, tá bom? Se a gente colocar esse segundo select aqui lá, ó, aqui, ele vai trazer os dados de recebimento, que eu não tenho nada ainda no meu banco de dados, né? Ainda não fiz as telas do recebimento, ficou para você fazer como um exercício, mas vamos fazer depois também, tá? Mas você vai fazendo aí para completar o exercício que a gente passou. Daí, finalmente, quando eu uno os dois selects, ele vai trazer primeiro os registros de pagamento, depois os registros de recebimento, e aí eu monto a minha view, tá? Então essa view já está, vai ser colocada no repositório, né? Você pode então já gerar essa view para utilizá-la. Essa view então se encontra aqui, ó, view fim movimento caixa banco, tá aí ela, tá? Só que na minha tela aqui, eu não vou trazer todos os dados que estão aqui, tá? Eu vou filtrar os dados por mês ano. Então veja que quando eu coloco aqui o mês ano 5/2020, ele traz dois registros. Se eu fizer aqui, ó, select all from view fim movimento
caixa banco, where mês, ano, igual a 5 de 2020. Ele traz dois registros, que é o 11453 e o 31556. 11453, 31556, tá? O 1 é o ID da conta caixa, ó. O 14 e o 15 aqui é o ID do lançamento e o 53 e o 56 é o ID da parcela, tá? Perfeito. Então essa é a nossa view para o movimento, né? Todos os dados que serão mostrados aqui serão trazidos com base nessa view aí, tá? Daí, quando eu estiver aqui dentro, que eu clicar aqui para gerar ou processar o fechamento, quando eu for processar esse fechamento aqui, né, esses dados aqui, ó, eu tenho que buscar a quantidade ou os valores dos cheques não compensados, tá? Para isso eu preciso de uma outra view, que é essa aqui, ó. View fim cheque não compensado. Como é que ela funciona? Eu tenho lá o ID da conta caixa, o nome da conta caixa, o talão, o número do talão, o número do cheque, o status do cheque, a data de status e o valor. Então veja só como é que eu fiz aqui, ó. Eu comecei selecionando 0 como ID, tá? Então ele sempre vai trazer o ID como 0, tá bom? Vamos ver o que é que vai acontecer nos nossos servidores quando nós tentarmos utilizar isso daí. No servidor Delphi não vai acontecer nada, ele vai trazer todos os registros, porque lá nós não estamos utilizando um ORM. No Java, nós estamos utilizando o Hibernate. No C Sharp, por enquanto, o Entity Framework, provavelmente vamos utilizar o NHibernate. No Node, estamos utilizando o Type ORM, no PHP o Doctrine. Como será que esses ORMs vão encarar isso daqui? Né? Quando eu trouxer aí 3 registros com ID igual a 0. Tá? Então vamos ver o que é que vai acontecer. E se ocorrerem problemas, nós já sabemos qual é a solução, né? Nós temos que montar um ID, assim como nós fizemos ali nessa outra vez, tá? Daí eu vou pegar o ID da conta caixa, o nome da conta caixa, o talão, o número do talão, o número do cheque, o status do cheque, a data de status e o valor. De onde isso? De cheque, tá? Veja que no valor eu não coloquei nenhuma letra na frente dele, tá? Então esse valor é de onde? É do C, é do T, é do CC. Ele vai ser da primeira tabela que eu utilizar o from aqui, ó, tá? Para você ir aprendendo também esse esquema das views aí, eu estou fazendo de várias formas diferentes aqui, para você ir aprendendo detalhes diferentes de como desenvolver as suas views, tá? Então, se você não coloca aqui uma letrinha na frente, o alias do nome da tabela, né? Ele vai considerar que este campo é da primeira tabela que você faz o from aqui, tá? Então, o valor vem do cheque. Daí eu faço um inner join com o talonário, onde o ID do talonário tem que ser o mesmo ID do talonário cheque. Faço um inner join com o banco conta caixa, onde o ID da conta caixa tem que ser igual ao ID da conta caixa que está no talonário. E finalmente eu faço um inner join com o cheque emitido, e o ID do cheque tem que ser igual ao ID do cheque que está dentro de cheque emitido. Tudo isso onde o status é diferente de 3. Por que diferente de 3? Vamos ver. Lá na tabela cheque, aqui, nós temos um status. Tem 0, 1 e 0. Que status é esse daí? Se você vier aqui em objetos, aqui no status do cheque, no nosso objeto JSON, você vai ver que tem os itens aqui do nosso drop-down, tá? E que nós persistimos um índice. Então vamos persistir 0, 1, 2, 3, né? O índice de número 0 é em ser. Em ser significa que o cheque não foi emitido ainda, está dentro do seu bolso,
Tá no seu talão, tá na empresa, tá? Baixado é o 1. Baixado significa que você entrou no site do banco, ou você foi numa agência bancária e diz: eu não quero mais usar esse cheque, o cheque 00001, por favor, dê baixa para mim. Ou você foi numa ATM e colocou lá: quero dar baixa nesses cheques. Por quê? Vai que o cheque molhou, você perdeu, você não sabe onde é que está esse cheque, você vai lá e dá uma baixa nesse cheque, tá? O status de número 2 vai ser utilizado. Como assim? Você emitiu o cheque, tá? Você emitiu o cheque e o cheque está na mão do cliente, está na mão de alguém, né? Do fornecedor, enfim. Você emitiu o cheque e não está mais com você. Você colocou um valor no cheque, colocou uma data e o cheque está por aí. Mas ele ainda não entrou, não foi compensado, tá? O status de número 3 é compensado. O cheque ele foi apresentado na agência, não voltou porque tinha fundos, né? E, enfim, ele foi compensado. Tá lá um númerozinho negativo na sua conta, que é o mesmo valor do cheque que você emitiu, tá? E pode ser que o cheque tenha sido cancelado. Então, depois de emitir esse cheque, você cancelou o cheque. Pode acontecer, né? O cancelado é diferente do baixado. O baixado você está com o cheque, foi lá e deu baixa nele. O cancelado você emitiu o cheque e depois cancelou ele, tá? E pode acontecer outros casos aí também, tá? O cheque pode ter sido devolvido pela primeira vez, devolvido pela segunda vez, enfim, tem outros status que você pode criar para fazer esse controle. Então, o compensado é o 3. Na nossa view, nós queremos todo mundo que seja diferente de 3. Mas espera aí, todo mundo diferente de 3? Então o que vai acontecer? Ele vai trazer todos os cheques que estão cadastrados aqui. Tipo, eu tenho o cheque 1, o cheque 2 e o cheque 3. Eles são diferentes de 3. Ele vai trazer os 3 então? E vai contar como cheques não compensados? Vamos ver. Na nossa view aqui, ó, view cheque não compensado, ele traz nada. Por que ele não trouxe aqueles 3? Porque a nossa view ela faz um join com cheque emitido, tá? Então o cheque não basta ter sido cadastrado, ele tem que ter sido emitido e tem que estar não compensado. Isso significa que depois que você emitir o cheque, na conciliação bancária, que nós vamos ter este módulo, eu vou mostrar para vocês, né? No momento de conciliar o cheque, nós temos que ir na tabela cheque e alterar o status dele para cheque compensado, tá bom? Então pronto, essa é a nossa view fim cheque não compensado, ela é utilizada para nós pegarmos os valores, né, os totais dos cheques não compensados, para podermos montar esses valores aqui, ó, tá? Para nós termos aí de fato um saldo disponível, né? O saldo da conta, quando você tirar o extrato, o saldo que vai estar lá na conta é esse daqui, ó, tá bom? Os cheques não compensados é para você não sair gastando dinheiro aí sem saber, né, que de repente vai entrar mais alguma coisa ali, vai ter mais débitos na conta, tá? Imagine que o seu saldo da conta é R$1.000. Então você olha para a conta, opa, R$1.000. Vou comprar um gelágua, vou comprar uma geladeira, vou fazer uma festa para os funcionários. Daí aparece aqui, cheques não compensados, 950. Então o seu saldo disponível mesmo é R$50. Não é 1.000, né? Porque tem um cheque aí que vai entrar a qualquer momento na tua conta, tá? Muito bem. Então nós já vimos aí as views, ok? Você pode então gerar essas views, né? Pode estudá-las, pode alterá-las, enfim. Treine bastante esse esquema das views, que elas te ajudam muito, tá? Tanto para montar telas, como para montar relatórios. E são dessas duas que nós vamos precisar aqui para o nosso movimento conta caixa.